Paz, irmãos, boa noite. Vamos nos colocar de pé. Hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor, para aprender mais nele. Então, derrame agora para Ele tudo que você tem. Entregue a Ele. Paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Eu quero entrar
ondas da alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença as ondas da alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Diga isso a Ele. Santo, 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 Santo. Quero ser o que os teus olhos procuram, amar você. Requer o abandono do orgulho e o deixar pra trás o que não satisfaz eternamente. E o deixar pra trás o que não satisfaz eternamente. Consuma minha terra, Só o que te agrada, só o que te agrada. consuma minha terra está. Só o que te agrada, só o que te agrada. Quero ser o que os teus olhos procuram, amar você. Requer o abandono do orgulho e o deixar pra trás do que não satisfaz eternamente. E o deixar pra trás do que não satisfaz eternamente. Deixar pra trás do que não satisfaz eternamente. Consuma minha terra está. Só o que te agrada, só o que te agrada. Consuma minha terra está. Só o que te agrada, só o que te agrada. No profundo da minha alma eu grito por ti, e cada vez mais reconheço que sempre foi você. No profundo da minha alma eu grito por ti, e cada vez mais reconheço que sempre foi você que eu tanto precisei. Até que eu seja parecido com você, até que tua vontade seja feita em mim, que só permaneçam os hábitos que resistem ao fogo, até que o teu caráter transpareça em mim. Consuma minha terra está.
que te agrada, só o que te agrada. Consuma-me até restar Só o que te agrada, só o que te agrada. Consuma-me até restar Só o que te agrada, só o que te agrada. Consuma-me até restar Só o que te agrada, só o que te agrada. Pai, que o seu fogo venha queimar em nós. Que o seu fogo consuma tudo que não é pro teu louvor, Deus. Que o Senhor possa nos transformar, Pai. Nos transformar em algo que te agrada, Deus. Reforma-me, transforma-me, reforma-me, transforma-me. Peça isso. Reforma-me, transforma-me, reforma-me, transforma-me. Como Jesus andou, em tudo que o Pai falou, pra andar como Jesus andou, em tudo que o Pai falou, pra andar como Jesus andou. Seguimos seus passos, Deus, tudo que o Pai falou, pra andar como Jesus andou, em tudo que o Pai falou. Consuma-me. Consuma-me até restar Só o que te agrada, só o que te agrada. Consuma-me até restar Só o que te agrada, só o que te agrada. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença e eu quero Te agradecer, Pai, pela vida de cada homem, cada mulher, cada criança, cada pessoa, Senhor, que nesse dia, Pai, saiu da sua casa, do seu trabalho, Senhor, dos seus compromissos para colocar o Senhor em primeiro lugar.
para colocar a tua palavra em primeiro lugar. Eu sei, Deus, que aqui nós temos pessoas cansadas, que trabalharam muito, Senhor, que estão fazendo um grande esforço para estar aqui na tua casa hoje. Mas eu peço, Pai, que o teu Santo Espírito possa trazer refrigério, possa dar força, possa consolar, possa dar graça. E que o Senhor, Pai, nesta noite ministre ao nosso coração a tua palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós não queremos vir aqui apenas a esse lugar para falar que o corpo está aqui, mas nós queremos centrar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida aqui para ouvir a tua palavra e ser instruído acerca de tudo aquilo que o Senhor quer para nós nesse dia. Em nome de Jesus, ó Deus, ministra ao nosso coração, traz compreensão ao nosso espírito. Que o Senhor possa, meu Pai, assim como o Senhor já está desde o início dessa reunião, se fazer presente, se mover, nos tocar, nos transformar, nos ministrar. Em nome de Jesus, Pai, eu ordeno agora que todos os espíritos malignos saiam desse recinto em nome de Jesus. Agora e fica apenas, Senhor, o teu Santo Espírito ministrando ao nosso coração a água viva da palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Vou pedir aí para os irmãos acenderem as luzes para mim, por favor. Isso. Glória a Deus. Vocês estão bem? Tome o seu assento, se assente aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, vocês estão bem? Como foi o dia de vocês? Cansado? Um pouquinho? Capaz, pastor, estou forte. Estou igual o Caleb, com o mesmo vigor de 40 anos, mas estava com 80. Coisa linda, né? Irmãos, glória a Jesus. Estou muito feliz pela tua presença aqui, por tudo que o Senhor tem construído. E hoje é um culto de ensino, então eu quero dar continuidade àquilo que nós começamos a falar. Na semana passada, nós abrimos dizendo uma nova série chamada Bases Apostólicas. Diga comigo, Bases Apostólicas. Meu Deus, que motivação. Vamos lá de novo. Diga comigo, Bases Apostólicas. Amém, gente. Glória a Deus. Me ajude, em nome de Jesus. Olha só. A gente colocou esse nome, Base Apostólica, para falar sobre fundamento. E eu fui estudar essa semana sobre base. E eu me deparei com muita coisa. E eu quero trazer aqui alguns termos, o que é referente base. Amém? Base é uma parte inferior, irmãos. Grave comigo isso. Considerada como suporte ou sustentação. Na construção, significa alicerce. Toda construção precisa de um alicerce, isso é chamado de base. Na arquitetura, numa coluna, a parte inferior, sobre a qual descansa diretamente um pé ou um pedestal. Então, base é basicamente aquilo que vai embaixo, ou aquilo que vai na superfície para construir algo, para suportar, para sustentar algo. E aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos, na nossa vida, ter base. Amém? Precisamos ter base na nossa vida para aquilo que está sendo construído. Vocês lembram do Sermão do Monte? A finaleira do sermão, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Quando Jesus está falando a respeito daqueles que ouvem a palavra e não as praticam, eles são considerados como um homem que construiu a sua casa sobre areia. E aí vem as chuvas e leva a casa. Mas existe o outro, aqueles que ouvem a palavra e praticam. Esses são aqueles que ouvem
a palavra e pratica são aqueles que constroem a sua casa sobre uma base sólida, sobre a rocha. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir terremotos, maremotos e bater contra aquela casa. Ela não vai cair. E entenda uma coisa, eu sei que você já ouviu essa palavra e pensou no casamento, na casa, na família. E pode ser aplicada aí, não tem problema nenhum. Só o que o Senhor Jesus está falando, o contexto é um sermão só, que vai do capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7. Então Jesus está falando assim, aqueles que ouvem tudo o que eu disse e não praticam, se essas pessoas não praticam aquilo que eu disse, elas são comparadas a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia, sem base nenhuma. Mas aqueles que ouvem e praticam são aqueles homens sábios, mulheres sábias, que constroem a sua vida, a sua casa, sobre a rocha. E lembra que Jesus havia falado sobre as bem-aventuranças, sobre perdão, sobre oração, sobre o adultério. Jesus vem falando um monte de coisa. E no final ele finaliza assim, ó, vocês não devem apenas ouvir, mas vocês devem praticar. Amém, gente? Porque de ouvinte tem muitas pessoas já. Nosso desafio é viver. Amém? E glória a Deus por isso. Então, base é isso. Aquilo que vem antes. Jesus colocou as bases nos discípulos. Ou ensinou as bases para eles. Do latim, bases, que é a sustentação. Do grego, bases também, que é igual pedestal, que sustenta, que segura. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Atos, no capítulo 2. Nós vamos para o versículo 42, que é o nosso texto base para essa série. Nós vamos discorrer sobre outros textos, mas nós estamos falando a respeito de 4 pilares, 4 bases da igreja. Atos capítulo 2 é o início da igreja. O Espírito Santo, no capítulo 2, acaba de ser derramado. Ele entra no cenáculo e batiza os irmãos. Pedro se levanta e começa a pregar, e aí é acrescentada à igreja, naquele primeiro sermão, 3.000 pessoas. Agora, após eles serem batizados, se arrependerem e serem batizados, a Bíblia diz assim, que eles, e aí nós vamos entrar no versículo 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Eu vou falar um monte de texto hoje, até vou tentar escrever uma coisa aqui para a gente entender de maneira didática, para você nunca mais esquecer. Eles perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, que é o ensino, ou seja, a igreja ela perseverava em aprender. Olha para mim. A igreja ela perseverava em aprender. Mas aqueles que perseveram no aprendizado, também tem aqueles que perseveram no ensino. Então não faz sentido. Exemplo, olha para mim. Você está perseverando no aprendizado aí e eu, como ministro, não persevero para ensinar. Amém? Então são 2 vias aqui, 2 linhas, ou mão dupla, onde você precisa aprender e eu preciso, como ministro do Evangelho, perseverar também para aprender e depois ensinar. Amém, gente? Porque a responsabilidade, ela não é só de vocês que aprendem. Porque, na verdade, eu também aprendo. Mas é nossa. Os apóstolos, a Bíblia diz que chegou um certo momento que eles não lidavam mais com as questões da igreja local, a respeito da viúva, do pobre. A Bíblia diz que eles se dedicavam às orações e à palavra. Porque eles precisavam ensinar. Então, eles perseveravam nisso. E aqui é um compromisso meu, e você que é ministro do Evangelho, a perseverar na busca pelo Senhor e pela sua palavra. Amém? Para você não ensinar qualquer coisa. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre perseverança na comunhão. Grave isso comigo. Comunhão. Amém. Glória a Deus. Não é para repetir, mas vamos repetir com glória a Deus. Comunhão. Nós vamos falar hoje sobre koinonia. Quem já ouviu falar esse termo? Koinonia. Não? Deixa eu escrever para vocês. Sempre sonhei em fazer isso, gente. Quem gosta de ensinar, sempre quis ter uma coisa dessa.
Esse é o termo grego para a palavra comunhão. Lembrando que a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, koinonia. Deixa bem pertinho de vocês, ficar faceiro aqui. Aleluia. Koinonia, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o termo grego, irmãos, para a palavra comunhão. A Bíblia ela está repleta dessa palavra. Repleta, repleta. Só que, às vezes a gente pensa assim, comunhão, e lê e passa desapercebida. A gente não sabe a profundidade disso. E hoje, pelo Espírito Santo, eu quero trazer algumas coisas que não dá para a gente discorrer a respeito de tudo. O termo koinonia, irmãos, vem de koinós, que é comum. Grave isso comigo. Comum, é algo comum. Aquilo que é comunhão é ter algo em comum. E essa palavra é muito abrangente em todos os seus aspectos. Eu quero dar aqui algumas características da palavra koinonia para você. A primeira delas é participação. Koinonia significa participação ou coparticipação, parceria, sociedade, intimidade, amizade. Então, eu vou repetir, participação, coparticipação, parceria, sociedade, intimidade e amizade. Deus nunca chamou a sua igreja para ficar aquém. O Senhor chamou-nos para nos envolvermos, para participarmos. A Bíblia diz em Atos que eles perseveravam em participar, em ter comunhão, em viver em sociedade e serem amigos. O propósito de Deus, irmão, nunca foi que a gente como igreja vivesse cada um para um lado. Vivemos aqui 2, 3 horas no meio da semana, né? 2 na quarta e 2 no domingo. E glória a Deus. E durante a semana? Eu tomo conta da minha vida. Eu não quero saber ninguém da igreja. Nunca foi propósito de Deus isso. A Bíblia diz que eles viviam em conjunto. Eles viviam em comum. Eles tinham algo em comum. E viviam unidos. Inclusive, a Escritura diz que eles viviam todos os dias. Eles iam para o templo e para as casas. Pastor, mas era uma igreja pequena. Não, irmãos, era 3.000 pessoas no começo. Vivendo no templo e nos lares. É impossível. Então a Bíblia está errada. Viver em koinonia, viver em comunhão, irmãos, é muito mais do que 1h30 no domingo. E aqui você precisa se abrir para o relacionamento. Pastor, eu não gosto de me relacionar. Isso é pecado, sabia, biblicamente? Aonde, pastor? Eu vou pular lá para o final da minha mensagem. Eu vou ler para você o que é pecado biblicamente. Olha só. Quer ver? Aleluia. Olha só. 1 João 1,7 diz assim, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Se não queremos comunhão, se não queremos relacionamento, porque não estamos na luz. E logo, se não estamos na luz, é pecado. Amém? Mas vamos voltar lá no início que eu vou chegar lá. Então entenda comigo. A koinonia, ela tem participação, coparticipação, parceria, sociedade, intimidade e amizade. É ter algo em comum, é participar. Irmãos, quando você está assistindo uma televisão, uma série, você está lá assistindo. Você é um telespectador, você não participou da produção do filme. Deus não nos chamou para ser telespectadores na igreja. Mas eu estou lá, eu aperto o botão, pastor. Eu volto o filme. Mas você não participou da produção. Você nunca participou, você nunca teve envolvimento, você não tem nada em comum com o filme, ou com a série, ou com a novela. Sei lá o que você assiste. A igreja, ela não foi chamada para ser
um cinema, onde tem alguém aqui num telão fazendo alguma coisa e um monte de gente assim, ó. Aham. Que legal. Olha que cena bonita. Olha que abertura do filme legal. Nunca foi assim. Deus nos chamou para participar. Para termos algo em comum naquilo que Ele está fazendo. Para vivermos em parceria. E a primeira coisa, irmãos, que nós vamos falar hoje a respeito dessa koinonia, dessa participação, dessa sociedade, intimidade e amizade, nós vamos falar sobre a koinonia com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, comunhão não é assistir, comunhão é participar. Amém? Diga comigo, comunhão não é assistir. Comunhão é participar. Então tá. Vamos lá, primeiro texto a respeito de comunhão com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro. Se não esquecer, Espírito Santo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Aliás, desculpa, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Diz assim. Olha que barulho lindo. Irmão, esse barulho é demais, ó. As Bíblias, falei, Deus, isso é canção para os meus ouvidos. Que coisa linda, glória a Deus. Olha só, diz assim, ó. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Comunhão com o Espírito. Primeira coisa, comunhão com o Espírito. Comunhão, koinonia. Pastor, vamos traduzir esse texto aqui agora com essa abrangência da palavra? Koinonia. A gente lê comunhão com o Espírito e passa. Agora eu vou traduzir o texto para você dentro da palavra. Diz assim, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a participação com o Espírito, a parceria com o Espírito, a sociedade com o Espírito, a intimidade com o Espírito Santo e a amizade com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Dá um boom assim, ó. Porque passa a comunhão e fala, tá bom, comunhão. Não, cara, é para você se tornar amigo do Espírito Santo. Olha outro texto para você. Esse texto está em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9. Diz assim, ó. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos chamou para a comunhão. Deus nos chamou para a comunhão. Grava esse texto, irmão. Marcos 3:13. Vamos abrir Marcos 3:13. Esse não está aqui no meu contexto. Deixa eu abrir aqui que o Senhor trouxe agora. Marcos 3:13. Diz assim, ó. E subiu ao monte e chamou-os a si os que ele queria e vieram a ele, a respeito dos 12. Jesus sobe ao monte e chama para si os seus discípulos. Grave isso. Depois ele envia a pregar. Antes, ele chama para si. Isso é comunhão. Deus, olha só. Deus nunca vai te impulsionar o ministério se antes você ser dele. Pastor, eu quero ser enviado. Então, primeiro você precisa ser totalmente de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não chamou os discípulos para ir pregar. A Bíblia diz assim, e chamou a si. Propósito de Deus, a gente ficar pertinho dele. Duda, propósito de Deus, a gente grudar em Cristo. Comunhão, ser amigo de Deus, irmãos. Amar a Deus, ficar com Cristo. Ser parceiro, dar um cheiro nele. Sabe, ficar bem juntinho dele, assim, ah, Senhor, te amo, Pai. Isso é coisa, irmãos, é coisa linda. Só que as pessoas hoje, nossa geração, ela quer ir para o versículo seguinte.
A Bíblia diz que ele chamou assim, depois os designou a pregar, ou enviou a pregar. Só que as pessoas querem pular o assim, elas já querem pregar. Pastor, o que eu quero fazer na igreja? Vou fazer na igreja. Eu quero pregar, pastor, eu quero pregar. Calma, gente. Calma aí. E aqui, glória a Deus, tem espaço para todo mundo. Mas o propósito de Cristo, primeiro é assim. É você passar tempo com Jesus, mano. Por que é tanta reprodução de heresias, coisas sem fundamento nos púlpitos do Brasil? Porque as pessoas querem se aparecer. Mas elas não querem passar tempo com Cristo. Não quer primeiro Ele. Porque, irmão, de verdade, vamos lá. Timóteo diz, Paulo diz para Timóteo que aquele que deseja ser líder, deseja uma coisa boa. É verdade. É uma coisa maravilhosa, irmãos. De verdade. Meu Deus. Como diz Billy Graham um dia falaram para ele assim, Billy Graham, você poderia concorrer à presidência dos Estados Unidos. Você seria, cara, o presidente, com certeza você vai se eleger, porque você é bem visto por toda a nação. Ele falou, eu nunca vou me rebaixar ao nível de ser presidente, porque eu já sou ministro. Eu já sou embaixador do reino de Deus. Irmãos, é um privilégio isso. Sabe aquele, oh meu Deus, Deus me chamou para o ministério, ai que treta. Cara, você não entendeu o que é ministério. Saber que Deus confia a você oráculos eternos para você transmitir a um povo, isso é privilégio, irmãos. Só que é responsabilidade. Não é só privilégio. A Bíblia diz que sobre os ministros, sobre os pastores e mestres, o juízo vai ser pior. Porque é uma responsabilidade. Ah, privilégio? Top, glória a Deus. Poder ensinar, poder ministrar, poder alguém falar assim, naquele dia, alguém chegar diante de Jesus e falar, Jesus, obrigado porque o Senhor usou o pastor Jefferson. Cara, isso é privilégio. A gente poder naquele dia, como Pedro diz, sobre a gente apresentar o rebanho, os pastores, a Deus, porque eu vou prestar conta a Deus. Isso é privilégio, mas também é responsabilidade. Então a gente não pode queimar as duas fases. A primeira é estar com Cristo e a segunda é pregar. A segunda é fazer, primeiro é Ele. Amém? Então, primeira coisa, comunhão com o Espírito Santo. Pastor, como eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Como? Como eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Primeira base é orando. Comunhão é se relacionar, ter participação. Então eu preciso me aproximar. E a maneira que o homem se aproxima de Deus é por meio da oração. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 6,6, para a gente orar, é entrar no nosso quarto e orar ao Pai. E o Pai que vê você lá no quarto vai estar lá te ouvindo e te respondendo. Mas Ele está vendo, porque Ele está perto. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para você aqui sobre oração. Sabe por que às vezes a gente não consegue orar? Porque a gente tem a visão de um Deus distante. Você vai orar, você coloca o joelho no chão e fala, Senhor meu Deus, meu Pai. Oh, aleluia. Aí daqui a pouco você olha e fala, força assim, Senhor. Gente, isso você não entendeu. Quando você tem que forçar para... Não é assim. Deixa eu dar uma dinâmica sobre o que Jesus ensinou. Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto vai estar lá. Mateus 6,6. Note que Jesus não fala assim, um Pai que te ouve, mas o Pai que te vê. Qual é a diferença, pastor? O Senhor ministrou isso no meu coração uma vez. O Senhor falou assim comigo, você pode ouvir até de longe, mas você só enxerga de perto. Vou dar um exemplo. Passa uma pessoa gritando na rua ali. Nós conseguimos ouvir daqui? Conseguimos. Mas eu sei quem ela é? Porque eu não estou vendo. Quando Jesus fala sobre a oração e fala que o Pai está te vendo, sabe a sensação que eu tenho quando eu vou orar toda vez? É que o Pai está lá. Irmãos, eu vou orar, falo, Pai, Ele fala, fala filho, eu estou aqui. Deus, Ele está nos céus, Ele é sublime, mas a presença dEle pelo Espírito está aqui.
Então é conversa, é intimidade. Aí você conhece o coração dele. Ele revela o coração dele para você, porque você sabe que ele está lá. Quando você está mal, triste, você brigou com a esposa, com o marido, está tudo dando errado, o boleto venceu, você vai orar e fala, Senhor. E você sente ele ali. Não é assim, Deus, por favor, igual os profetas de Baal. Manda fogo. Ficou se cortando, gritando. Deus não é assim, gente. Deus é o seu Pai. Fala assim, o Senhor Deus, fala comigo, o Senhor Deus é o meu papai. Ele não deixa de ser Senhor, mas Ele é Pai. Ele é Pai. Comunhão com o Espírito Santo por meio da oração. Comunhão com o Filho por meio da oração, porque Deus nos vocacionou, nos chamou para isso. Amém? Não é como os gentios que a Bíblia diz, os pagãos, que é por muito falar. Não é por muito falar que seremos ouvidos. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 6. Irmãos, é intimidade. Eu sempre conto aqui uma história, acho que aqui eu contei uma vez só, mas eu sempre conto isso. Pela maior parte da minha vida eu fui criado pela minha avó. Minha avó na época tinha 27 netos. Eu dormia na casa da minha avó, tinha meu quarto na casa da minha avó. Velhinha, acabou falecendo. Mas eu chegava na casa da minha avó, inclusive depois de casado já. E eu chegava na casa da minha avó, conversar, irmão, desde pequeno, isso aí, lindo. Eu deitava no colo da minha avó e falava, avó, conta suas histórias para mim. Uma mulher sofrida, com 8 filhos, saiu da Bahia, marido batia nela, era terrível, irmãos. Fugiu de tudo de um carrasco para viver a vida em São Paulo. Criou 8 filhos sozinha. E eu contava para minha avó, conta suas histórias para mim. E ela me contava, lá em Macaúbas, em Bahia, um dia no meio da roça, e contava aquelas histórias. E eu deitava no colo dela e eu via, cara, eu ficava horas ouvindo minha avó. Horas. E sempre, não foi uma vez, várias e várias vezes. Minha avó veio a falecer. No dia do enterro da vovó, os 27 netos, todo mundo chorando, os filhos chorando. Todo mundo chorando. E eu lá, de boa. Doía, lógico que doía. Minha avó, meu Deus. E aí o meu tio virou e falou assim, Jé, chama de Jé, tu quer falar alguma coisa? E minha avó sempre reclamava, porque ninguém dava ouvido a ela. Ninguém parava para ouvir. Ia lá, no dia que ela recebia a aposentadoria, os netos, os filhos, sempre se aproximavam. Mas passava ali e ninguém parava para ter relacionamento. E naquele dia no enterro eu disse, gente, olha aqui, lotado, um monte de gente. Só para você entender, 27 netos na época, imagina o tamanho da família, né? Eu falei, vocês infelizmente não conhecem essa mulher que está aqui deitada. Vocês não sabem, cara, vocês não sabem quase nada da vida dessa mulher. Vocês nunca tiveram um relacionamento com ela. Vocês, e eu falava para os primos especificamente, vocês nunca se preocuparam com a avó. E isso não é porque eu tive isso, mas isso eu estava falando para aquele dia, isso é para vocês entenderem que vocês têm que valorizar enquanto está vivo, eu falava para eles. Irmãos, intimidade é parar para ouvir. Se eu fazia isso com a minha avó, hoje com Deus, irmãos, a intensidade é maior. É falar, Deus, eu estou aqui, tem dia que eu não falo nada, eu só quero comunhão, eu só quero ouvir Ele. E tem dia que Ele só quer me ouvir, e Ele também não fala nada. E tem dia que eu só choro. Credo, pastor, você chora? Cara, é demais. Buscar Deus, coinonia, ter intimidade, parceria, amizade com Deus, gente. E olha aqui, deixa eu dar um conselho prático sobre as pessoas que ainda estão vivas. Passa tempo com elas. Ouça as histórias que ela nunca ousou contar para ninguém. Só dá ouvidos, ela vai contar para você. Pegue esse exemplo aqui do seu pastor, em nome de Jesus. Para você não se arrepender depois das pessoas que partam. E aí você parte sem conhecer a pessoa.
Koinonia, irmãos, com o Espírito Santo é intimidade. É relacionamento. Primeira coisa. Porque eu estou tratando sobre koinonia a respeito da igreja e trazendo primeiro o Espírito Santo. Porque ele é o principal. Deus sempre vai trabalhar aqui, ó, na vertical. E depois vai trabalhar na horizontal. O propósito de Deus é aqui. Amém, gente? Primeira coisa, koinonia com o Espírito Santo e com o seu Filho. Segunda coisa, comunhão. Comunhão aonde? Comunhão no casamento, anota aí. Koinonia no casamento. Vou colocar aqui, ó. Casamento. Koinonia no casamento. Nós vamos ler um texto de Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde aparece a palavra koinonia. Diz assim, ó. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse, concebi um homem do Senhor. A palavra hebraica, no Antigo Testamento não foi escrita em grego. A palavra hebraica para conhecer é coito, que traduzido da Septuaginta é koinonia. Podemos dizer que a comunhão de Adão e de Eva no seu relacionamento, porque eles se conheceram sexualmente, gente. Eles deitaram, eles se conheceram, isso é comunhão, isso é intimidade. E gerou um filho. Sabe o que eu aprendo aqui? E aqui é koinonia no relacionamento. Quando você, mulher, olha para mim, e quando você, homem, tem koinonia, não é apenas de deitar com sua esposa, mas de todas as facetas da koinonia que nós falamos antes. Participação, coparticipação, parceria, sociedade, amizade, intimidade. Você produz. O casamento produz. Sabe por que alguns casamentos, infelizmente, não produzem? Porque, cara, são jugo desigual. Cada um está puxando para um lado. Deus não nos chamou para viver assim. Então, primeiro, eu nem estou trazendo a igreja ainda, irmãos. Eu estou trazendo um espírito, casa, família. E depois a gente vai entrar na vida da igreja, da comunidade. Mas presta atenção, gente. Você precisa ter comunhão dentro da sua casa com sua esposa. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos ter comunhão. Para você gerar. Gerar o quê? Cara, tantas outras coisas. Não é só filhos. Tantos projetos que não são gerados dentro da família porque não há concórdia. Não há concórdia. Há só discórdia. Não tem comunhão. Quantas coisas que poderiam ser, era para você e eu, nós estamos talvez muito mais avançados, mas por quê? Não temos comunhão primeiro no nosso leito conjugal, nem deitamos com o nosso marido, com a nossa mulher. Você quer que, como as coisas vão fluir fora, se o leito que a Bíblia diz que é o mais sagrado entre todos, o matrimônio, entre tudo, seja o mais sagrado o seu matrimônio, o seu leito conjugal, não é abençoado. Precisa ter intimidade, gente. Precisa ter intimidade para as coisas começarem a fluir. Projetos serem tirados da gaveta. A vida da família, o ambiente da estrutura espiritual da casa. Irmãos, é bênção, eu sei, esse mês que vem vai fazer 14 anos que eu estou casado. Meu Deus, a gente já viveu umas eras assim de trevas em casa. Eu sei do que eu estou falando. De cada um puxar para um lado, de cada um falar, não, eu quero assim, outro, não, eu quero assim, mas esse é meu sonho, mas eu sempre sonhei com isso. Eu lembro, nós já fizemos na nossa vida de casado 21 mudanças. Em 14 anos mudamos 21 vezes. Tá bom para ti, quer mais? Irmãos, toda mudança era uma treta. Por quê? Assim, Mori, dá para pintar dessa parte. Pintar dessa cor. Aí eu falava, não, vai ficar bonito dessa cor. Não, mas aí já começava. Mori, coloca o negócio assim. Não, mas eu quero assim. Não, mas eu estou falando para colocar assim.
Eu sou o homem dessa casa, você não entendeu? Não era 21 mudanças, 21 treta. Não, as últimas foram mais de boa. Até que você entende. Aí um dia a Andressa falou para mim, vamos fazer o seguinte. Sobre as coisas da casa, deixa comigo. Deixa comigo. E aí o orgulho veio aqui e falou. Mas no fim, eu cedi. Foi a melhor coisa, irmãos. Hoje ela toma conta. Irmãos, eu não sei se na sua casa é assim. Mas eu saio de manhã, chego em casa, o quarto está mudado. Aí eu falo, meu Deus, que lado da cama eu durmo? Aí não sei o que passa, está mudado. Eu falo, meu, está mudado de todo mundo aqui. Daqui a pouco o guarda-roupa está assim e tal. Eu falo, cara, hoje eu nem ligo mais. Assim, cara, glória a Deus, deixa ela fazer. Ô maridão, deixa ela fazer. Deixa ela fazer. E tem coisa como tem que fazer. Esse relacionamento, irmãos, essa comunhão no casamento, ela precisa ter. E o detalhe, eu e a Andressa, nós não somos o maior exemplo disso. Sério, pastor? Sim, porque eu acredito que é de glória em glória. Eu acredito que as coisas são construídas. Mas uma coisa a gente decidiu no Senhor. A gente fala assim, a gente vai viver para o propósito. Então o Senhor dá a direção e a gente vai andando. O Senhor dá a direção e a gente vai andando. Hoje não é cada um puxando para um lado. A Andressa tem muitos sonhos, eu tenho muitos sonhos, mas a gente coloca tudo assim e fala, ó, é isso aqui. O Senhor liberou isso. Alguns sonhos o Senhor falou para mim assim, você nunca vai realizar esses. Por quê? Não é por causa que ele não teria condições de realizar. É sempre em favor do outro. E se a gente tem que ser um homem maduro para a gente receber isso. Falar, glória a Deus. E amém. Porque é comunhão, gente, é parceria. Amém? Seja parceiro da sua mulher, mano. Seja parceiro do seu marido. Apoia, não seja uma crítica, um crítico. Apoia ele. Apoia ela. Impulsiona. Vai lá, meu amor. É isso mesmo. Vai lá. Sabe por quê? Às vezes a gente, de verdade, a gente aguarda muito isso dentro de casa. Principalmente dos nossos. Às vezes você ouve de todo mundo lá fora. Fala, meu, você é top. Você chega em casa, fala, meu Deus, está gorda. Está magro. Está feio, está fedido. E lá fora, o cara passa e fala, e aí, morena? E aí, loirona? Irmão, sabe o que falta? Comunhão entre o casal. Falta isso. E isso vai minando o relacionamento. Falta coinonia. Amém, gente? Precisava falar sobre isso, que é o segundo ponto, que primeiro é o Senhor, depois a nossa casa. Fala assim, primeiro Deus, depois a minha família. Amém? Está aqui comigo? Amém. Terceiro. Meu Deus, deixa eu voltar só um pouquinho no segundo. Que eu não falei aqui. Preciso falar isso. Sobre casamento e relacionamento. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, grave isso. Isso aqui eu vou até anotar. Não é para todos, mas é para quem estão assistindo pela internet. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz assim, ó. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade, ou a comunhão pode ter a luz, e que comunhão pode ter a luz com as trevas? O contexto, Paulo está falando a respeito de relacionamento. Irmãos, se você é crente, não busque casar com um descrente. Casou com um descrente, se mantenha casado. Panorama bíblico, já é casado. Exemplo, vamos lá. Não sou crente, eu e a Andressa não somos crentes. A Andressa se converte. Eu não sou crente, se mantenha casado. A Andressa é convertida e eu estou lá. Ai, gostei daquele zoiudo, quero casar com ele. Não casa, Andressa. Biblicamente não pode. Pastor, mas eu já vi exemplos e testemunhos que mulheres casaram com pessoas que não eram crentes, depois ele se converteu. E se não se converte?
Você vai querer assumir esse risco? Se a Bíblia já nos dá parâmetro para não casar? Pastor, agora eu sou crente e meu marido não é, eu me converti. Permaneça casado, não separe. Porque a Bíblia fala sobre isso. Caso está casada, se converteu, está casada com um descrente, coincidiu, ele está de acordo em ficar com você? 1 Coríntios capítulo 7 está escrito isso. Permaneça casada. Amém, gente? Por que isso? Porque fala de desigualdade. Julgo desigual. E o contexto tudo vai falar sobre isso. Não há como luz ter comunhão com trevas. Não há como justiça ter comunhão com maldade. Não tem como isso. Não tem nada em comum. Lembra que é koinos em comum? Não tem nada em comum. Se não tem nada em comum, eu não posso. Amém? Terceiro, koinonia na fé. Koinonia na fé. Efésios 3:9 diz a respeito da comunhão do mistério. O mistério de Cristo, Efésios vai dizer que o mistério de Cristo que estava oculto é o seu corpo, a sua igreja. O mistério de Cristo é a sua igreja, o seu corpo. Efésios 3:4 vai dizer que gentios e judeus em um só corpo forma-se a igreja. E aí vai dizer que a comunhão do mistério também é como uma família, ou seja, o cristão não é uma unidade isolada, ele é um membro de convívio de fé. Por isso que eu falei comunhão, koinonia e fé. Porque a nossa comunhão, irmãos, não é apenas só para nós. Ou a nossa fé não é apenas só para nós. A gente precisa viver em comunidade de fé. E agora eu estou descendo aqui para o nível de igreja. Viver em comunidade de fé. Porque é a comunhão do seu mistério. O mistério que estava oculto em Deus é a sua igreja. O seu corpo. Que lá em Efésios 2:19 vai falar que o corpo, que é a igreja, é a família de Deus. Paulo estava dizendo que Deus naquele tempo aprove a Deus dar revelação para Paulo a respeito daquilo que estava oculto. Efésios claramente revela o caráter da igreja. Deus revelando quem é a igreja. A carta de Efésios é linda, gente. Vai falar sobre o supremo propósito de Deus, o glorioso propósito de Deus, vai falar sobre o poder da igreja, vai falar que a igreja ela tem a armadura de Deus. Efésios revela a igreja, grave isso. Quando você lê Efésios com esse olhar, você vai ver as características da igreja. Exemplo, os 5 ministérios, apostólico, profético, pastoral, evangelístico e mestre, está contido na carta de Efésios 4:11. Quando Deus fala a respeito do propósito do ministério, está em Efésios. Tudo se revela, a carta de Efésios revela quem é a igreja e a sua movimentação. Lá vai falar, exemplo, como a igreja deve se movimentar. Efésios 6, sobre a honra que os filhos devem ter aos pais. Vai trazer aplicabilidade como viver em comunidade. Então, comunhão em fé é entender que eu não sou um membro isolado. Eu faço parte de um corpo. Sendo assim, o Senhor nos chama para comunhão um com os outros. Amém? Irmãos, o meu desejo, eu sou pastor, não é ter uma igreja fragmentada. Meu desejo é a gente ser aquilo que a gente lê. Esse é o meu desejo. Mas para isso você tem que se abrir para o relacionamento. Pastor, eu não quero me relacionar. Bom, cara, você sabe o que está dizendo nitidamente? Você está falando assim, ó, eu não quero fazer parte do corpo. Eu sou um membro amputado. E um membro amputado, o que acontece com ele? Ele apodrece. Tira um dedo aqui, ó. Deixa ali. Vamos me isolar do corpo. Fica podre, gente, porque não tem sangue, não tem vida. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Se não tem o sangue de Jesus passando na comunidade, no corpo, na comunhão,
a gente morre. Porque eu sempre falo sobre isso, vocês já ouviram falar. É fácil identificar quem está mal espiritualmente. Sabe a primeira coisa que ela faz? Ela se isola. Ela já não quer comunhão. Ela fala, não, mas eu busco Deus em casa. Não, tá tudo bem, irmãos. É Hebreus 10, 25? Hebreus 10, 25? Ou Hebreus, deixa eu ver, não estava no meu contexto aqui. Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Ou em alguma tradução não vos deixe de se reunir em congregação. Ou seja, não deixe de participar. Viva em comunidade, como é de costume de alguns. Irmãos, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, algumas pessoas já falaram assim, não, eu não quero comunhão. Não, eu não quero me relacionar. Eu não quero estar em comunidade, eu não quero congregar. Isso não é de Deus. Pastor, e as igrejas nas casas, esse movimento aí de buscar Deus em casa pela internet? É fácil, exemplo, tem pessoas nos assistindo provavelmente. Se eu ofender, ou a palavra de Deus ofender alguém na internet aqui que está nos assistindo, sabe o que eles fazem? Eles mudam de canal. Eles vão para outra live no domingo. Como a gente vai ser ferro que afia ferro assim? Como a gente vai crescer se você não me confronta e eu não te confronto pela palavra? Se você não me ama e eu não te amo? Como a gente cresce em amor um para com os outros, sem conviver? É hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia. Mas o Senhor não tem isso para nós. Nós vamos ser a igreja bíblica, irmãos. Estamos nos tornando para isso. Estamos nos esforçando e morrendo para isso. Amém, gente? A Bíblia diz, Efésios 2,19, que a igreja, essa família de fé, ela também é a família de Deus. A família de Deus é a sua própria igreja. Pastor, eu não tenho família. Tem sim. Olha só. Pastor, eu não tenho família. Tem sim. Se vivemos realmente aquilo que estamos pregando aqui, ninguém é uma pessoa sem família. Porque tem igreja, irmãos. A igreja serve para isso. Talvez você não tenha ninguém dos seus parentes dentro da igreja. Você está aqui, cara, eu me sinto em casa. Eu lembro de Jesus. Lembra de Jesus quando ele estava pregando e sua mãe e seus irmãos chegaram e falou, chama Jesus aqui que eu quero falar com eles. Com ele. E Jesus fala assim, calma aí. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Irmãos, era Maria chamando Jesus. E Jesus não foi. A Santa Maria. Jesus falou assim, minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus está falando? Eu tenho uma família espiritual. Mesmo que vocês não nasceram da minha mãe, vocês fazem parte da minha família. Exemplo, aqui eu tenho minha esposa e meus filhos, mas não tenho nenhum parente. Mas vocês, irmãos, não é nem parente. Vocês fazem parte da minha família, literalmente. Pelo menos é o que eu sinto, biblicamente falando, e é o que eu vivo. Nós falamos mais com vocês do que com os nossos parentes. Eu ligo mais para vocês, mando mais mensagem para vocês do que para minha mãe. Porque é a família de Deus, gente. É a família do Senhor. E isso é lindo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Cara, na família de Deus, na igreja de Deus, a comunhão é tão violenta, tão forte, essa coinonia é tão expressiva que ninguém se sente só. Ninguém se sente só. E aqui vai um desafio para nós, irmãos. A gente aplicar essas verdades entre nós. Porque não adianta aqui, da minha parte, eu me esforçar para isso. E eu vou me esforçar sempre. Mas nós, entre nós, como igreja, a gente viver isso de maneira autêntica. Quem faz discipulado comigo já sabe umas dicas que eu dei sobre viver em comunhão, sobre viver em comunidade. Eu falo, gente, vai conversar com as pessoas. Ah, não conheço o irmão que senta lá atrás. E o que tem? Você não conhece? Vai lá, ele é seu irmão em Cristo.
Ah, pastor, mas eu não gosto daquela... ele anda na ponta do pé. Cara, esse é irmão em Cristo, mano. Não gosto do jeito dele. Cara, ame, suporte uns aos outros em amor. Vamos viver isso em... Irmãos, é muito lindo. Isso não é uma utopia minha. Mas viver em família. Viver em comunhão. Sermos parceiros. A gente ser amigos. É isso que a igreja vivia em Atos. A Bíblia diz que eles nem ousavam falar, isso é meu. Eu lembrei agora aqui quando meu primeiro carro que eu comprei, eu tinha 18 anos, ou 19 anos. Acho que era, né? 19, 20 anos. 20? Faz tempo, eu não lembro muito bem. Irmãos, eu comprei o carro e eu lembro. Os irmãos jovens da igreja começaram a casar, né? Eu já era casado. Eles começaram a casar e não tinha carro. E eu falava assim, Jé, me empresta seu carro para ir para a lua de mel? Cara, vai lá. Eles nunca ousavam falar, isso é meu, é minha casa. O que é isso? É para a gente ser aproveitador do irmão? Não, aí você está sendo um diabo. Amém? Não é para você usurpar o seu irmão. Mas esse sentimento de falar de posse, cara, na verdade tudo isso vai ficar. Mano, várias e várias pessoas foram para a lua de mel com o meu carro. Meu Deus. Várias e várias pessoas. Esse sentimento, irmãos, de viver em família. De abraçar, de falar o que deve ser falado como irmão em Cristo. Quando Paulo vai falar a respeito para Timóteo, como ele deve tratar o jovem e as mulheres na igreja, ele fala assim, ó, trata como irmãs. Os anciões trata como pais. Ele está falando a estrutura do tratamento da família, da igreja, é família. Os velhinhos eu trato como pais, respeito. Meu Deus do céu. Às vezes eu tenho que puxar a orelha do pai, os mais velhos, mas eles entendem que agora o pastor falou, mas cara, eu respeito muito os senhores. Na verdade, eu gosto de conversar com os mais velhos. Eu amo os cabelos brancos, de verdade. As irmãs tratar como irmãs. Ele fala, você é um jovem pastor, Timóteo. Trata as mulheres como irmãs. Sabe o que é como irmã, irmãos? Irmãos, deixa eu falar aqui, ó. Eu vou falar abertamente para vocês. Sabe o que é irmã? Sabe o que é irmã? Eu tenho 6 irmãs. Mulheres e no total 4 homens, irmãos. Total de 11 filhos. Irmãos, eu olho para minhas irmãs. Eu sou homem casado também. Eu não sinto atração por elas. Porque é minha irmã. Essa é a estrutura de família, igreja, que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo. Os mais velhos tratar com honra. Por quê? Porque são mais velhos, tem que honrar os cabelos brancos. Esse dia a gente estava conversando a respeito de diaconato da igreja. E aí, eu falei as características de ser um diácono. E a gente chegou à conclusão que tem alguns jovens que é muito blá, 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 mas não se enquadram nas características. E tem um casal aqui de senhores que eles não têm boca para nada. Acho que provavelmente alguns de vocês nunca conversaram com eles. Eles entram no mundo e saem calados. E todas as características, eles se enquadram para ser um diácono na casa de Deus. Tratar com honra os mais velhos, cara, respeita os cabelos brancos, gente. Respeita isso. Eu sei que quase não se prega isso na igreja, porque os jovens recebem, o jovem. Respeita os cabelos brancos, respeita os mais velhos. O sim, senhor, não, senhor. O bom dia, o boa tarde. Paz, irmão. Isso é lindo, irmãos. Isso não é passado. Pastor, isso é coisa do passado. Não é não, gente. Isso é honra, isso é eterno. Amém? Honra isso, porque você vai ficar velhinho daqui a um tempo. E o que você planta, você honra isso. Amém? Comunidade de fé. Amém? Eu quero falar do quarto aqui. Koinonia. Koinonia nos negócios.
Olha só o que a Bíblia diz sobre isso, gente. Lucas, no capítulo 5, no versículo 10. Deixa eu dar o contexto para não ler, é muito grande o capítulo. Jesus está pregando para as multidões começam a se alvoroçar lá de Jesus. E aí Jesus vê 2 barcos, e um era de Pedro. E ele entra no barco de Pedro e fala: Pedro, entra um pouco para dentro do mar. E ele entra e começa a pregar as multidões de dentro do mar. Ele começa a pregar. Acaba a pregação e ele fala para Pedro: Pedro, vai mais para o fundo. E Pedro leva o barco mais para o fundo. E tem outros pescadores em volta. Provavelmente João, Tiago, que eram sócios de Pedro. E Jesus fala para Pedro: Pedro, joga a rede. E ele joga a rede. E vem, cara, uma abundante pesca. E aí vem um chamado de Pedro aqui, visto por Lucas. Pedro, ele acaba se prostrando no chão e fala: Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. Mas antes disso, a Bíblia diz assim que Pedro chama os outros pescadores para ajudar, porque senão o barco ia pique, ia afundar. E aí entra, depois na praia, Lucas 5:10, que diz assim, ó: assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Irmãos, a palavra, eu até falei, koinonia, Pedro, João, Tiago, eles eram sócios, eles tinham um negócio. Pastor, crente pode ter negócio? Lógico que pode. Até Deus chama ele. Só que algumas pessoas realmente vão fazer isso. A gente vê em toda a Bíblia várias pessoas tendo negócio. Só que aqui especificamente a Bíblia deixa claro que Pedro tinha sócios. João e Tiago eram sócios de Pedro. A palavra koinonia tem a ver com sociedade, gente. Ou seja, o que é sociedade? Bom, nós temos pessoas aqui que são sócias. O que é sociedade? Ela tem sociedade tem participação. Por que Pedro chamou os pescadores do lado? Porque Jesus fez o milagre daquela pesca, e por ele ter sócio, é só para mim. Não é assim. Vem aqui, cara, vai afundar. Então os outros pescadores também foram tocados pelo milagre que Jesus fez. Só que eu quero trazer um ponto de koinonia nos negócios. Como eu disse, o termo sócio tem a ver também com parceiros, participante, ter participação, ter algo em comum. Por isso que você é sócio. Koinos, comunhão. E aqui, irmãos, eu quero dar um alerta. Enquanto eu estava ministrando, estudando sobre isso, o Senhor falou: ministra sobre isso. E o contexto nosso hoje não tem isso. Mas talvez Deus esteja nos preparando para algo glorioso. O Senhor falou comigo assim, ó: cuidado com quem você faz sociedade. Amém? Se você foi vocacionado por Deus para ter negócios, olha para mim. Cuidado com quem você faz sociedade. Se não tem comunhão, koinos, ou seja, algo em comum, não faça. Não faça se não tem algo em comum. A luz não tem comunhão com as trevas. Isso entra em julgo desigual também. Por que isso, irmãos? Deuteronômio 22:10 diz assim, ó, que o boi e o jumento não podem lavrar junto. O que é julgo desigual? Bom, tem mais pessoas mais velhas do que eu aqui, que inclusive já trabalharam no campo. Vocês vão entender mais do que eu. Quando o boi vai arar, você não pode arar a terra com um boi e um jumento. Você tem que colocar nele um jugo. Aquele jugo vai dizer o ritmo, vai conduzir o boi ou os bois a abrir a terra, a arar a terra certa. A Bíblia diz, Deuteronômio 22:10, não pode arar a terra com jumento e com boi. Por que, pastor, não pode? Primeiro, porque são animais diferentes. Eles não podem trabalhar junto.
porque são animais diferentes. Segundo, eles têm um compasso diferente. Eles andam diferente. Coloca aqui, irmãos, um jugo sobre o boi e a jumenta. Não vai ficar certo, vai ficar desnivelado, porque eles não são compatíveis. Eles não podem trabalhar juntos. Não pode, pastor, não podem. Biblicamente não pode. E aí, imagina, o boi está aqui, ó. Ou o boi está mais rápido, que ele é mais forte. E o jumento não tem força. E aí, para arar a terra fica do torto. E aí o cara que está arando a terra, ele vai aqui na frente, ou às vezes atrás, né? Só puxando ou dando um toque. E ele quer que a plantação fica como? E aí o cara começa aqui, e daqui a pouco, se não tem igualdade no sentido de não tem comunhão, algo em comum, boi, jumento e jumento, vai desviar. Agora vamos contextualizar isso dentro dos nossos negócios. Você é um cristão e vai ter a sociedade com quem não é. Aí você fala, não, cara, eu não minto. Eu sou certo. Mas aí o seu sócio vai lá e rouba. Irmãos, de verdade, na sociedade é assim, ó. Você leva todo o crédito, todo o bônus, mas também todo o ônus. Não é assim? Não tem como, senão não é sociedade. Na sociedade um prospera e o outro não. Não faz sentido. Amém? Então o que o Senhor tem ministrado? A koinonia nessa área. Pedro, ele tinha um sócio, João e Tiago. Agora Pedro foi chamado por Jesus. O que aconteceu com João e Tiago? Eles também foram chamados por Jesus. Pastor, e a sociedade deles? Ficou com o pai Zebedeu. Eles tocaram o barco, macho. Porque eles estavam no mesmo propósito. Isso é comunhão, gente. Estavam indo para o mesmo lugar. Jesus chamou os três, não chamou só um. Isso eu acho lindo em Jesus. Jesus não quebrou uma empresa. Jesus deu a maior missão para a vida deles. Consegue ver isso? Sociedade tem a ver com comunhão, tem algo em participar, tem algo em comum. E não pode, irmãos. Não pode ser julgo desigual. Então aqui, ó, profeticamente, para quem vai ter uma empresa, porque a nossa oração vocês sabem. Eu não oro para Deus mandar os empresários, porque Deus não converte CNPJ, Deus converte CPF. Amém? Nosso propósito não é Deus envia os empresários. Não é isso. É Deus envia CPF, não CNPJ. A gente está pouco se enchendo para o CNPJ. Mas para que Deus levante entre vocês pessoas vocacionadas e aí abram ou se tornem um CNPJ. É que vocês prosperem, vocês cresçam. Não é os de fora vir para cá. Se vir, amém, tudo bem, mas nunca no propósito da empresa deles. Senão eu estou desviado. O propósito sempre vai ser vocês, que vocês se desenvolvam. Que vocês aqui, nós da casa, valorizar primeiro vocês. Primeira gente, amém? Primeira gente. Se for para investir em alguém, a gente vai investir em vocês. Não é lá, é em vocês. Mas lá está pronto, não importa, você vai começar. Pastor, eu tenho uma palavra, então já começa a orar. Porque para entrar nessa área tem que ser vocacionado por Deus. Também. Senão você fica dando murro em ponta de faca. Amém, gente? E eu vou falar do quinto aqui. O quinto vocês vão gostar. Tá bom até aqui? O quinto é a amizade. Koinonia, comunhão na amizade. Pode ver que os termos Deus, família, igreja, negócios, amigos. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu sei que a gente não enxerga essas coisas na palavra, mas eu enxergo por vocês. Olha só que lindo isso aqui. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim, ó. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Irmãos, a verdadeira amizade é aquela que tem amizade primeiro com Cristo. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Pastor, significa que eu não posso ter amizade com pessoas do mundo? Não, você pode se relacionar. Só que você não pode ter nada em comum. Porque, de verdade, irmãos, a Bíblia diz, se eu tivesse falado é uma coisa, mas a Bíblia diz que quando você se relaciona com as más conversações, os bons costumes que você tem é dissolvidos. Quantos homens vai para a firma, estava tudo bem em casa, arrumou um trampo, foi para a firma. Chegou na firma, tem um monte de cara lá, peão trabalhando. E sabe como é a conversa de peão? Não é assim, Jesus te ama. É a mulher do fulano, é a fulana que eu peguei, é na noite anterior, é a fulana que passou e tal. E daqui a pouco o cara tá lá. E sai daqui a pouco ele faz? Puf, caiu, acabou o casamento dele. Corrompeu o cara. Estou falando alguma coisa diferente, gente? O cara vai lá e... O cara entrou crente na empresa. Desviou. Pastor, mas está lá, tem que se relacionar. Tem que se relacionar, só não pode ter participação, que é comunhão. Não pode. Essa comunhão ao ponto de ele influenciar e corromper os bons costumes. Daqui a pouco você está falando palavrão e você nem percebe. Porque todo mundo está falando na empresa. Eu estou falando um grego, gente. Não é verdade? Não é assim? E a Bíblia diz, quando o apóstolo está falando a respeito da comunhão, ele falou assim, ó, aquilo que nós temos, aquilo que vimos e ouvimos, isso vos tenho proclamado. Por isso, vamos ter comunhão. Tem amizades aqui dentro. Ah, pastor, ninguém é confiável aqui. Então você não é confiável. Se você acha que o outro não é confiável, é porque você não é confiável. A comunhão uns com os outros. Lembra que eu falei? Que eu fui lá para o começo desse texto? Se estamos na luz, temos comunhão uns com... Isso é amizade, irmãos. Isso é participação. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Há pessoas, irmãos, que a gente abre nosso coração. Ó, você quer saber se sua amizade é verdadeira? Quer que eu te dê uma dica? Chave. Vem aqui, Jeff. Olha essa dica. Vem aqui. Se a pessoa é verdadeira, primeiro, ou uma hora você vai ter que fazer isso. Eu chego no Jeff, tá? Jeff é meu amigo. Ô Jeff, mano, ora por mim. Eu errei. Pequei. A Bíblia diz sobre confessar os pecados, né? Mas você não vai confessar por qualquer pessoa que está saindo na rua aí. Não é isso que a Bíblia diz. Aí eu falo, mano, eu errei, mano. Cara, pisei nos tomates essa semana. Ora por mim, mano, me ajuda. Aí o Jeff vai falar assim, olha quem está falando, hein? É o pastor aqui, tá? É o pastor. É o pastor. Aí o Jeff, por ser meu amigo, primeiro ele vai puxar minha orelha. Como assim, pastor? Tu errou? Mano, você não orou essa semana, cara? E ele vai falar, cara, não faça mais isso. Porque o amigo verdadeiro, ele sempre vai te falar a verdade. Falar, cara, isso vai te levar para o inferno, mano. Primeira coisa, ele vai sempre falar a verdade. Segundo, ele vai fazer o que por mim? Ele vai orar por mim. Porque eu acabei de confessar. Agora ele ora por mim. A amizade verdadeira é essa. Vamos orar. Ele vai lá e ora por mim. Coloca a mão, expulsa, faz. Se eu ministrar, faz o que você quiser. E a terceira característica, sabe o que é? A partir daquele dia, ele não vai me ver como um pecador. Porque ele sabe que eu me arrependi e confessei. Eu continuo sendo Jefferson para ele. Nossa, passou 10 anos. Eu lá em 2010, o pastor Jefferson me confessou um pecado. Como se eu estivesse naquele pecado ainda 10 anos depois. Isso não é amizade, gente. Amizade é você ver assim, eu sei, enfim, eu discipulo vocês, eu sei da vida de vocês. E eu continuo vendo vocês como um santo e uma santa mulher de Deus.
Eu não vejo assim. Meu puro pecado. Primeiro que a gente está orando, a gente está tendo comunhão, está confessando. Cara, para chegar nesse lugar tem que ser um santo e uma santa de Deus. Aí o Jé vai orar por mim e no coração dele eu continuo sendo o Jefferson para ele. Eu não continuo sendo o pecador Jefferson, porque eu já me arrependi. E aí ele entende a posição dele, o lugar, porque ele é meu amigo em Deus. Ele é meu amigo. Tem uma amizade verdadeira no Senhor. E além disso, ele é um homem de Deus vendo outro homem de Deus, que por algum motivo resbalou. Diferente de viver em pecado. Eu estou falando de resbalo, quando você tropeça. Agora ele vai lá e vai falar assim, passa 2 semanas, e aí, mano, tudo bem? Venceu, tá tudo bem aquela situação lá? Não, tá tudo bem. Glória a Deus. Porque ele é amigo. E ele não vai mudar comigo porque eu falei para ele. Isso é amigo verdadeiro, gente. Obrigado, Jeff. Isso é amizade no Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? A gente fala assim, ó. Ah, aquela pessoa é minha amiga. No dia que ela souber a primeira mancada que você já deu na vida, ela fala, eu pensei que era uma coisa. Ela nunca foi sua amiga. Ele nunca foi seu amigo de verdade no Senhor. Não tinha algo em comum, não tem comunhão, não tem participação, não tem sociedade, não tem parceria, não tem intimidade, não tem. Como vai ser amigo assim? Pastor, mas isso é difícil. Não é se o Espírito Santo habita em nós. Pastor, tem os mais chegados? Tem, a Bíblia diz. Há pessoas mais chegadas. Significa que eu tenho que abrir para todo mundo? Não precisa. Mas, cara, não viva sozinho. Ele não tem amigos. Por que você não tem amigos? A culpa é de quem? Amém, gente? São coisas que precisam ser ensinadas na igreja. Porque a lealdade, a amizade, isso tem sido desfeito como um copo descartável. Como uma garrafa. Você pega uma garrafinha, toma, até enche umas 2, 3 vezes, depois você joga fora. Não pode, gente. Eu preciso ensinar sobre isso. Isso é bíblico também. Amém? Só que pouco falado. Outro detalhe, a amizade ela é construída. Assim como uma comunidade é construída. Então não force. Talvez você quer tanto um amigo, mas ele fala, ele não é meu amigo. Calma. Seja amigo primeiro. Seja a primeira pessoa que confia. Mas ele não confia em mim, então confia nele. É assim? Amém? Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você não está sozinho. Pastor, eu não tenho amigos. Então eu quero ser seu amigo. A gente fala que é poço fundo, né? Tudo que chega aqui, ó, vai lá para baixo. Poço fundo. Meu Deus. Um dia eu ouvi assim, pastor, como você não leva os problemas para casa? Porque eu não preciso levar problema para casa. Se houve um monte de problema, chega em casa de boa, de boa. Eu quero ser seu amigo se você não tem amigo. Só que, lembra que a confiança, ela é conquistada. E um dia que quebra a confiança, é como, na maioria das vezes, é como um espelho, gente, quebrado, para remendar. É só o Senhor Jesus mesmo para transformar. Amém? Eu preciso falar sobre isso para a gente ser construído. Isso tudo é apostólico, eles viviam assim. Lembra que quando Pedro vai preso, e Pedro chega na casa, os irmãos estão fazendo o que por ele? Estão orando. Um monte de irmão na casa orando por o cara que está preso. Não estava julgando Pedro porque estava preso. Meu Deus, será que... Não, cara, estava orando. Quer amigos mais chegados que esse que ora por você? Não que julgue você, mas que ora. E quando fala porque te ama. Porque a gente está acostumado com o superficial. Só que Deus não nos chamou para a gente viver assim. À margem. Deus nos chamou para a gente ir para as profundezas. Para os lugares mais profundos nele. Amém? E o último. Nós vamos falar hoje sobre participação
no reino e na pregação. O que é isso? Coinonia na participação no avanço do evangelho do reino e na pregação. Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 11, ele diz assim, ó, ele está orando e fala assim, ó, agradeça ao Senhor pela vossa coinonia, pela vossa comunhão, pela vossa participação, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. O contexto, gente, deixa eu falar para você. O contexto, ele está falando a respeito da participação mesmo, dos Filipos. No capítulo 4, no versículo 14, inclusive de Filipenses, ele diz assim, ó, todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Deixa eu falar o contexto para vocês. Tomar parte tem a ver com participar, ou seja, koinonia. A palavra grega também está descrita ali. Paulo estava falando assim, ó, aqui ele está falando a respeito dos donativos. Ele está falando a respeito dos donativos, olha para mim. Ele está falando a respeito de oferta ali. E ele fala, vocês participaram, graças a Deus, vocês, todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. É o contexto que ele diz assim, ó, eu sei passar necessidade, eu sei viver bem. Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. É esse contexto. Esse é o contexto de tomar parte. Paulo estava afligido. E a igreja de Filipos foi a igreja que mais ajudou. Inclusive, quando não precisava, foi a igreja que se dispôs. Ele até elogia a igreja e falou assim, quando eu menos precisei em Macedônia, vocês nos ajudaram. E aqui a gente não pode deixar de falar. A participação a respeito das nossas contribuições referente ao avanço do evangelho do reino. Presta atenção. Olha o que eu acabei de falar. Ao avanço do evangelho do reino. Não é contribuir para o pastor enriquecer. Olha para mim. Porque quando fala nisso, algum de vocês vai assim. Até o 5 estava bem. Não é esse propósito. Amém? Não é esse propósito. Nós abrimos o texto falando sobre Atos 2:42. Eles perseveravam na comunhão. No versículo 45 diz que eles não tinham necessidade de nada. Eles não tinham necessidade de coisa alguma. A igreja entendia e eles participavam. Quando você vai ler Atos 5, a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Ó. Nós não podemos pegar esse texto de Atos capítulo 5 e falar assim, irmãos, vende as suas propriedades. É errado isso. Por que é errado? Porque o verbo ele está no contínuo. Fala que eles vendiam as suas propriedades. Não é você vender e ficar sem nada. Senão você vende uma vez só. E você não tem mais nada. E a Bíblia diz que é conforme a necessidade. Não era assim, ó. Ô irmão, você tem um terreno na praia? Tenho. Ah, vende lá e oferta para a igreja. Qual é a necessidade? Nenhuma. Não oferta. Olha o que o pastor está falando para você. Não oferta. Ou vamos lá. Eu preciso de uma casa. Minha casa não está o suficiente. Vou comprar uma casa, deixa eu ver, de 1 milhão. Ô irmão, me ajuda aí, me dá 300 mil. Irmãos, isso não é bíblico, é diabólico, é usurpar, é roubo, isso é exercer, Júnior, me ajuda quando a pessoa ela convence a outra e não tem arma para levar, não é? Latrocínio não é manipulação, mas como é a outra palavra? Que tem... Não. Estelionatário. Porque eu estou usando de argumentos para tirar de você. Amém? Além de pecado é crime, gente. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia.
Ah, pastores velhos que tá me ouvindo aí, ó. Eu sei que você assiste, vai depois ver, né? Se converta em nome de Jesus, cara. Se converta em nome de Jesus. Você não precisa disso. Deus chamou você para pregar o evangelho. Gente, isso é pecado. Amém? Mas a Bíblia diz que na igreja, entre os irmãos, não havia necessitado. Pastor, estou passando necessidade. Comunica suas necessidades aos santos, a Bíblia diz. Fala com a gente. Fala com a gente. O Senhor ministrou uma vez, eu falei até isso no discipulado, tem uma diferença de necessidade e vaidade. Eu já me deparei com pessoas assim, pastor, estou passando dificuldade. O que você está? Não tenho carne. Eu falei, como assim você não tem carne? Muita necessidade, pastor. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse que eu como um ovo feliz, cara. Isso não é necessidade, isso é vaidade. Um dia eu ouvi assim, porque eu não fiz churrasco domingo. Eu falei, por que tem que fazer churrasco todo domingo? Deus mandou aonde a gente fazer churrasco todo domingo? Aqui no sul. O sul está desviado, se pensar. Irmãos, isso não é necessidade, isso é vaidade. Um domingo ficou sem carne. Vou morrer, Deus não está comigo. Ai, meu Deus. Cara, come steak. Come ovo. E glória a Deus. Mas pastor, só tinha colchão mole, não tinha picanha. Ai, meu Deus, não tem picanha. Vai se converter, macho. Isso é necessidade? Vamos lá, de verdade, irmãos? É necessidade eu ter 3 carros hoje? Fala aí. Não, pastor, você precisa ter. Irmãos, tem a diferença da vaidade e da necessidade. Vaidade é aquilo que o seu coração quer. Necessidade é aquilo que você precisa. Vamos dar um exemplo. Quem não almoçou aqui e passou fome hoje? Nossa, Jeff, você fez assim, eu quase falei. Falei, meu Deus! Não, que passou fome porque não tinha para comer. Diferente do preguiçoso que não faz comida também, é outra coisa. Mas assim, ninguém passou. Quem aqui não choveu e está pingando em cima da cabeça assim quando está dormindo? Quem aqui no frio... Meu Deus, eu estou tremendo de frio porque eu não tenho roupa de frio. Você consegue entender o que é necessidade? Agora vamos lá. Olha o que é vaidade. Está chegando o verão. E eu só tenho 3 partes do guarda-roupa cheio de roupa, mas eu não tenho roupa. Você não tem roupa? Capaz, pastor. Isso é vaidade. Você não pode... Meu Deus, chorando porque não tem roupa. Então tira todas essas roupas do guarda-roupa e dá para alguém, porque eu estou vendo um monte de roupa aí. Eu estou sem tênis, sem sapato. Senta um pé. Meu Deus. Então, é um termo brincadeira, só que é sério. No dia a dia a gente vê isso avolumando no coração das pessoas. Paulo falou para Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo, ele fala assim, tendo vós o que comer e o que vestir, estejai vós contentes. Pastor, tem que ser pobre, tem que ser miserável. Não estou dizendo isso. Mas não dê lugar à murmuração, porque não tem essas coisas. Amém, gente? Aprenda a viver com o simples. Não estou dizendo para você ser humilde na carne, fazer voto de franciscano, andar descalço e viver. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo que quando você não tiver aquilo que tanto você quer, você não murmure. Amém? A igreja não tinha necessidade. A Bíblia diz que entre eles não havia necessitado, porque eles contribuíam. O próprio José, aqui os apóstolos deram o nome de Barnabé, ele vendeu sua propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Então todas as pessoas têm problema de ofertar. E eu nem falo sobre oferta aqui, vocês sabem. Mas todas as pessoas que têm problema de ofertar, ela está dizendo assim, eu não quero participar disso. Eu não quero coinonia. Eu não sou parceiro disso que Deus está fazendo. E eu nem estou falando para você ofertar.
Mas se tudo que nós falamos sobre família e tudo, eu entender, irmãos, como família. Cara, se eu ver você passando dificuldade, ou qualquer. E eu não estou falando, eu não estou passando dificuldade. Glória a Deus. Nada nos falta. Glória a Deus. E quando falta, eu oro e Deus manda. É incrível. Mas, no geral, gente, em nome de Jesus, estou falando da participação. A gente entender que vivemos em comunidade. E aqui entra algumas dinâmicas simples que eu preciso falar para vocês. Nós temos na igreja, irmãos, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Meu Deus, estou tremendo. Meu pastor falou assim, que seja natural. Quantos aqui já ouviram alguém falando assim, irmãos, tem um envelope na igreja? Quando já ouviu aqui? Nesses quase 10 meses, 9 meses. Quem já ouviu a gente falar assim, irmãos, olha só. Água ungida. 10 pila. Ou o lenço, a bênção de Deus, a mão de Deus. Nunca vocês vão ouvir. Ó, vocês que levantam oferta aqui, nunca façam isso. Nunca prometa aquilo que Deus prometeu. Amém? Porque o avarento, você não convence o avarento. O avarento precisa de arrependimento, porque a avareza é pecado. Não é convencimento. Ele precisa se arrepender. Só que hoje eu vou falar. Ali, ó, olha para ali, Guima. Tem um negocinho quadradinho ali, não tem? Tá vendo um negócio branco? Dentro? Ali é um monte de envelope escondido. Da igreja. Só que a gente nunca chegou aqui e falou, não, tem envelope ali. Por quê? Por quê? Pergunta, por que eu não faço isso? Pergunta, por quê, pastor? Pergunta. Primeiro, porque eu creio na generosidade de vocês. Eu não preciso forçar nada disso. Amém? Eu creio. A gente está pregando o evangelho do reino para vocês. Não é o evangelho da prosperidade. Amém? Eu creio nisso. Outra coisa. Nós, a nossa estrutura de igreja, nós adotamos duas maneiras de ofertar. Que é bíblico. Tem tantas outras, mas nós adotamos só duas. Que é o dízimo e as ofertas. Pastor, mas lá tem primícia. Lá tem sacrifício, lá tem voto. Isso aí é com vocês. Adotamos essas duas na simplicidade, crendo na generosidade. Só isso. Por que eu estou falando isso e ensinando isso? Porque a igreja vivia assim. Não tinha nada entre eles. Amém? E eu não estou falando isso porque você tem que ofertar daqui a pouco. Não é isso. Só que o contexto do sexto aqui, toda vez que a gente participa, o próprio Paulo falou assim, vocês foram participantes, vocês tomaram partido, vocês tomaram parte, participar, ou seja, tiveram comunhão comigo. Porque Paulo, a vida dele... Gente, toda a oferta que Paulo recebeu, quantas casas ele comprou? Fala para mim. Nenhuma. Pastor, eu pago aluguel. E quem diz que é pecado pagar aluguel? Eu quero uma casa. Eu vou morrer porque eu quero uma casa. Quem diz que você tem que morrer para ter uma casa? Minha casa e minha dívida. Eu estou ensinando de forma prática. Por quê? Atos 28 vai dizer que durante 2 anos, a finaleira da vida de Paulo, ele viveu em uma casa pagando aluguel, recebendo os irmãos e pregava abertamente a respeito do reino de Deus. Sabe, irmãos, eu entendo a coisa. Deus, para alguns de vocês, vão abençoar literalmente. Eu entendo isso. Alguns já estão caminhando para isso. Eu entendo plenamente. A sua casa própria, vamos dizer assim, vai ser uma bênção quando você entender que a casa de aluguel que você mora hoje precisa ser uma plataforma na pregação do evangelho do reino de Deus. Paulo viveu assim, vivendo de aluguel. Lê lá os últimos capítulos de Atos 28, você vai ver, está lá escrito. Alugou a casa por 2 anos e pregava o evangelho do reino de Deus. Então não é pecado, irmãos. Essa pressão de falar, você tem que ter uma casa própria, faça dívida. Não entra nessa historinha. Não entra nisso. Faça dívida, tem que ter a casa própria. Não faça isso. Vamos participar, comungar, ter comunhão. Essas coisas Deus faz. Só entenda o seu papel hoje no Senhor.
E para finalizar, Gálatas 2:9, vou ler aqui. Diz assim, ó, reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, Paulo dizendo, todos como colunas, esses homens eram a coluna na casa de Deus, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Sabe o que é isso? A Bíblia diz, aquele que estende a mão para dar e estendida para receber. Quando Paulo sobe a Jerusalém, esses caras estão impulsionando Paulo e Barnabé ao ministério. A respeito dos gentios, a pregação do evangelho. E em ato de comunhão, sabe o que eles fazem? Você não quer comer? Eles estenderam a mão para Barnabé e para Paulo. Estender a mão também em comunhão tem a ver com abençoar, levantar as mãos e orar. É uma palavrinha, mas tem tanta coisa na Bíblia. Amém, gente? Então, nós falamos sobre comunhão com o Espírito, comunhão no casamento, comunhão como fé e comunidade, comunhão ou sociedade dos negócios, né? Amizade e participação referente às nossas contribuições na igreja local. Tudo isso é ter algo em comum. Sabe por que você oferta? Porque você entende no seu coração, pelo menos eu acho que você entende assim. Pelo menos quando eu oferto dessa forma. Eu faço parte disso. Eu tenho algo em comum com essa comunidade. Amém? Amém? E nós estamos aqui, ó, estendendo a mão, abençoando. Tendo comunhão com vocês também. Amém? Tem um monte de texto. Eu vou só anota os textos e medite em casa, ó. Filipenses 2:1. Anota aí, vou passar aqui, ó. Filemão 1:6. 1 João 1, Filipenses 2:1. Filemão 1:6. 1 João 1:6. 2 Coríntios 13:14. E Atos 2:42. Treze e 14. Segunda. Sai daqui primeiro. Vou ler depois primeiro. Então, resumindo, de fato, comunhão, irmãos, é uma palavra muito linda, koinonia muito linda, e ela ainda ela teria outras aplicações na nossa vida biblicamente. Mas eu quero que você valorize primordial, a primeira aqui, ó. Valorize essa, amém? A sua comunhão com o Espírito Santo. Valorize isso aqui, ó. E depois, valorize sua casa. Amém, gente? Valorize isso aqui, ó. Comunhão com o Espírito Santo. Mulheres, valorize sua casa. Maridos, sejam parceiros. Amém? Sejam parceiros íntimos. Em nome de Jesus. Pergunta? Olha aí que besta a pergunta de hoje. Vamos acabar? Pergunta, gente. Vamos orar então? Se coloque de pé então, vamos orar. Obrigado, Senhor. Eu sei que é muito texto e teria tantos outros aqui para meditar, mas eu incentivo vocês a irem para a escritura e meditar na palavra. A oferta? Amém. Eu até esqueci da oferta. Vamos ofertar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta igreja, pelos meus irmãos, pelo coração de cada um. Obrigado porque nós temos entendido o que é a verdadeira igreja biblicamente. Nós temos, Senhor, em nome de Jesus, voltado o nosso coração para a Tua palavra apenas com o desejo de Te obedecer, Te amar, amar o Senhor, ter comunhão com o Senhor, com o Seu Filho. Comunhão, Senhor, ter participação, intimidade, amizade, Jesus, sociedade. O Senhor é o nosso melhor amigo.
Obrigado, Senhor. Nós queremos, como Abraão, ser chamado amigo de Deus. Nós queremos ser seus amigos, Senhor. Nós queremos ser companheiros, parceiros. Viver assim, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que esta igreja cresça em comunhão um para com os outros também, Senhor. Que isso seja real no nosso meio. Amizade verdadeira, onde Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, que o Senhor dê sabedoria e graça aos Seus filhos. Que essa igreja se fortaleça cada dia mais no Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Tua graça e o Teu amor sobre a vida de todos. Que todos nós cresçamos no Senhor e na força do Teu poder, em comunhão contigo, participando dos Seus sofrimentos, cumprindo, Senhor, tudo aquilo que precisa ser cumprido para essa estação e esse tempo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esta noite, por cada palavra, cada ensino, tudo aquilo que o Senhor ministrou. Eu sei que o Senhor falou conosco, ao nosso coração. Eu sei que o Senhor nos trouxe revelação e graça. Eu sei que o Senhor ministrou aquilo que precisa ser transformado. Nós queremos nos abrir, Senhor Deus, para o relacionamento. Nós não vamos nos isolar. Nós não vamos ficar aquém. Nós vamos permanecer em comunidade, em comunhão, em intimidade contigo, Senhor, e com os irmãos. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite e por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, oramos também, Pai, pelas ofertas, pelos dizimistas, aqueles que estão contribuindo, aqueles que estão participando, aqueles que não estão como telespectadores, Senhor, mas que têm se envolvido nisso tudo que o Senhor tem construído nessa cidade. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada pessoa, Senhor, que está trabalhando, que tem colocado dentro desse gasofilaço suor, Senhor, o fruto do seu trabalho. Pai, abençoe a vida deles sim, Pai, conforme diz a Tua palavra. Obrigado porque eles têm devolvido a Ti a honra e a glória e fidelidade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente? Em nome de Jesus, eu ficaria até amanhã pregando para vocês. Mas vou embora em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém? Vou em paz. Olha só. Domingo, presta atenção, rapidinho. Domingo nós temos... Domingo é ceia. O culto começa a que horas? 7 horas, amém? 7 horas. Mas, amanhã, nós teremos oração aqui, às 20 horas. Pastor, eu não quero vir. Sério que você não quer comunhão? Depois disso tudo? Venha para a comunhão, nós vamos orar uns pelos outros, que é mandamento do Senhor. Você vai orar, você vai exaltar Deus. E a gente vai levar a Deus as nossas orações. Amém? Vamos orar junto. Amanhã, 8 horas, vem orar. Passou até que horas? Até umas 9, 9h10, nós vamos ficar orando aqui. 1 horinha de oração, irmãos. Vigia comigo 1 hora. Amém? Vamos orar junto. Domingo, 7 horas da noite, ceia do Senhor. Não falta, mano. Não falta. Beijo, Deus abençoe.